Frankenstein, da escritora inglesa Mary Shelley, publicado pela primeira vez em 1818, tem um começo muito interessante. Um jovem inglês escreve para sua irmã, contando como estão os preparativos para uma aventura que ele estava empreendendo no Mar do Norte. Ele era um jovem entusiasta, curioso, e fala em suas cartas que abdicou de uma vida confortável para encontrar uma passagem para o Polo Norte e que, para se tornar um bom capitão, começou a acompanhar pescadores de baleia e que, por vontade própria, sofreu de frio, fome e sede para se acostumar às dificuldades que suas aventuras exigiam. Conta ainda que ele e seus parceiros de barco, certo dia, quando estavam presos no mar congelado, avistaram uma figura gigantesca sentada em um trenó puxado por cães, que logo sumiu de vista. Pouco tempo depois, a embarcação se liberou e apareceu sobre um grande bloco de gelo que se soltou um outro personagem que estava exausto, juntamente com um trenó de apenas um cão sobrevivente. Esse personagem é resgatado e se trata de Victor Frankenstein, que conta sua história para o capitão. Ele, como o capitão, era uma pessoa extremamente curiosa e tinha sede de saber, principalmente pelas ciências naturais e pela matemática. Frankenstein queria explorar forças desconhecidas e revelar ao mundo os mistérios da criação. Por isso, ele, que era suíço, foi estudar na Alemanha. Frankenstein tinha uma atração especial pela estrutura do corpo humano e queria saber de onde surgia a vida. Estudava a fundo a anatomia e queria animar a matéria sem vida e ir além, ser capaz de ressuscitar as pessoas. Frankenstein monta um laboratório em sua casa e passa a juntar ossos e outras partes de corpos que ele conseguia em túmulos, necrotérios e até em matadouros de animais. E cria um monstro que, tão logo ganha vida, lhe causa horror e arrependimento. Frankenstein não acolhe sua criatura, pelo contrário, foge dela e procura esquecer o que fez. Ele chega a ficar doente por causa de sua criação. E um amigo de infância que chega da Suíça passa a lhe fazer companhia e a cuidar dele. Logo chegam notícias horríveis da Suíça que estão relacionadas ao monstro, mas apenas Victor Frankenstein sabe disso e ele guarda para si o segredo e a dor psicológica por ser o seu criador. A vida a partir daí se torna um tormento para Victor Frankenstein. Ele até podia ter boas intenções, mas sua criação mudou o rumo de seus projetos e lhe tira a paz para sempre. Uns 2 anos mais tarde, há um encontro entre Frankenstein e sua criatura, e o monstro conta como ele viveu até ali. Ele tentou levar uma vida normal, tinha uma vontade enorme de ser aceito pela sociedade, parecia nutrir bons sentimentos, mas devido à sua aparência que assustava as pessoas, ele era rejeitado e essa rejeição mudou os sentimentos do monstro, que passou a tentar se vingar de Frankenstein. O monstro impôs uma condição a Victor para deixá-lo em paz. Victor teria que criar uma companheira para o monstro, tão horripilante quanto ele, e com seus mesmos defeitos, para que ele pudesse, ao menos uma vez na vida, se sentir amado. Será que Frankenstein cria essa companheira para o monstro? O livro Frankenstein tem o subtítulo de O Prometeu Moderno, porque, assim como o titã da mitologia grega, o protagonista desafiou os deuses e a natureza. Frankenstein ultrapassa os limites morais e desafia as leis da natureza ao dar vida à sua criatura. Frankenstein é uma história sobre algo que sai do controle. Uma pessoa que tinha uma vida tranquila e possivelmente um grande futuro, de uma hora para outra vê tudo virar de cabeça para baixo.
Onde antes reinava a harmonia, a amizade e a perspectiva de um futuro promissor, passa a dominar o arrependimento, a culpa e o desejo de vingança. A criação do monstro por Frankenstein simboliza, representa o perigo de a humanidade tentar usurpar as leis da natureza ou ultrapassar os limites éticos da ciência sem medir as consequências. Em Frankenstein, Mary Shelley mostra que o verdadeiro monstro não é apenas a criatura, mas a irresponsabilidade humana diante do conhecimento. Em um certo trecho, Victor Frankenstein fala para o capitão: aprenda comigo, se não pelos meus preceitos, pelo menos pelo meu exemplo. Quão perigosa é a aquisição de conhecimento e quão mais feliz é aquele homem para quem o mundo não vai além do seu ambiente cotidiano, do que aquele que aspira a tornar-se maior do que sua natureza lhe permite. A obra pertencente ao romantismo gótico traz a reflexão sobre os limites do conhecimento e a responsabilidade moral do ser humano diante de suas próprias criações. E é também uma verdadeira aula de geografia da Europa, já que Frankenstein faz inúmeras viagens pelo continente. Esse superclássico da literatura universal nos conecta com pensadores como Francis Bacon, que defendia que a ciência deveria servir para o domínio da natureza e o alívio das dores humanas, mas sempre orientada por preceitos éticos e respeito à ordem natural, o que Victor Frankenstein perverteu com a soberba e fuga de sua responsabilidade. Jean-Jacques Rousseau, que defendia que o ser humano nasce bom e é corrompido pela sociedade. Em Frankenstein, a criatura inicialmente demonstra bondade, curiosidade e desejo de afeto. Torna-se violenta apenas após sofrer com a rejeição e o preconceito. Immanuel Kant, que afirmava que cada pessoa deve ser tratada como um fim em si mesma, nunca apenas como um meio. Victor Frankenstein cria um monstro para satisfazer sua ambição científica e depois o abandona. O livro evidencia a falta de responsabilidade ética de Victor Frankenstein perante a sua criação. E John Locke, que defendia que o conhecimento é adquirido pela experiência. O monstro aprende observando pessoas, lendo livros e convivendo com o mundo, mostrando que sua identidade é construída pela experiência e não determinada ao nascer. Frankenstein, então, nos permite problematizar muitos temas ainda hoje controversos, como limites éticos da ciência, a responsabilidade sobre nossas criações e a influência do ambiente sobre a formação dos indivíduos.